Bom, gente, bom dia. Eu combinei com vocês uma aula síncrona hoje para apresentar a disciplina. Só que surgiu aí uma visita técnica a uma agroindústria, e como não sei se vocês sabem, eu sou coordenadora do curso superior de agroindústria. Então, acabou que eu vou ter que ir nessa visita, e para, obviamente, não deixar vocês sem aula, eu achei melhor gravar essa aula e mandar para vocês de forma assíncrona. Aí semana que vem a gente tem uma aula síncrona. Então, além dessa apresentação, eu vou mandar também o conteúdo do capítulo 1 para vocês, para que vocês já comecem a estudar essa semana. Esse capítulo 1, ele é um capítulo bem curtinho, a videoaula é só uns 15 minutos, acho que são 17 minutos no total. Então, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp a videoaula, o capítulo 1 da apostila e os slides. Não vou passar nenhuma atividade avaliativa essa semana. Essa disciplina, gente, assim como a disciplina de PPB1 que vocês tiveram comigo o semestre passado, o ano passado, ela não tem livro didático. Então eu preparei uma apostila para vocês com todo o conteúdo, e aí vou mandar essa apostila para vocês. Na verdade, assim, nesse formato remoto, eu prefiro mandar capítulo por capítulo para ficar mais organizado. Agora, quando a gente estiver em sala de aula, no presencial, acredito que eu vou disponibilizar a apostila inteira já para vocês, tá? A gente volta então para o presencial dia 7, se eu não me engano, depois do carnaval, dia 7/3, se eu não me engano. É aí que começa, na verdade, a gente continua nesse formato híbrido, dia 7/3, mas as nossas aulas serão todas presenciais. Aqueles alunos que não quiserem participar do presencial, quiser continuar no remoto, eu vou mandar o material para esses alunos. Aí, assim, todas as minhas aulas vão ser presenciais, a gente não vai precisar dividir a turma, então isso vai facilitar. Eu não sei qual vai ser a adesão de vocês a essas aulas presenciais. Também não sei como é que a gente vai estar aí depois do carnaval, se a gente vai voltar na fase 4 ou não. Isso aí tudo a gente está muito incerto ainda. Mas o planejamento é que as aulas sejam 100% presenciais logo depois da volta do carnaval. Bom, aqui são os alunos da turma. Depois eu vou conferir se eu não tiver algum de vocês aqui no grupo, eu peço contato desse aluno para vocês depois. Mas acho que deve estar todo mundo no grupo. Eu não vou usar o Moodle, gente, assim como eu usei no ano passado. Por quê? Porque eu acredito que essas aulas remotas, elas vão durar pouco tempo. Então, não tem porquê eu abrir uma sala do Moodle se a gente for para o presencial logo em março, tá? Eu só vou usar o Moodle caso a gente fique aí nesse formato remoto, o que eu espero que não aconteça, tá? Então, por enquanto, todos os materiais eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Bom, gente, o conteúdo da disciplina é esse daqui, ó. A gente tem aqui 7 capítulos. O nome dessa disciplina é Operações Unitárias 1. Vocês vão ver Operações Unitárias 2 com o professor André Búrigo, junto com Operações Unitárias 1. Tá? Elas meio que são independentes, sabe? Uma não depende da outra, então não tem problema vocês verem Operações Unitárias 2 junto com a 1, tá? E o que são essas operações unitárias? São operações dentro da indústria que transformam a matéria-prima em produto. Só que essas operações são aquelas que não envolvem reações químicas. Tá? As operações que envolvem reações químicas são os processos químicos, ok? Então, a gente vai ver todas as operações que não têm reação química. Por exemplo, moagem. Moagem é uma operação unitária, tá? Ela faz a transformação da matéria-prima, ela transforma a matéria-prima em algum tipo de produto, em um produto, na maioria das vezes, um produto intermediário, e não um produto final, e ela é uma operação unitária porque ela não envolve reação química, tá? Então, ó, o capítulo 1 é uma introdução às operações unitárias. Eu vou mostrar para vocês o que são as operações unitárias e vou falar algumas coisinhas também, alguns conceitos importantes que vocês vão precisar. Depois, ó, capítulo 2, balanço de massa sem reação química. Balanço de massa nada mais é do que você calcular
Vou dar um exemplo aqui bem simples, só para vocês entenderem o que que é. Se você vai fazer um bolo, né, você tem lá as quantidades de ingredientes que você precisa, e aí com essas quantidades de ingredientes, você consegue ter uma noção do quanto você vai conseguir produzir de bolo. Agora, se for o contrário, você tem um cliente, esse cliente pede para você, ó, eu quero 10 quilos de bolo. Aí você, basear com esse número e com a receita que você tem que calcular a quantidade de cada ingrediente que você vai precisar. Então, o balanço de massa é mais ou menos isso. Eu vou produzir biodiesel, né? Eu tenho um cliente que quer uma certa quantidade de biodiesel. Então, quanto que eu vou precisar de matéria-prima para produzir aquela quantidade de biodiesel? Isso aí que é balanço de massa. E temos também balanço de massa com reação química. Nesse caso aí, é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil, porque quando você tem uma reação química, você tem uma transformação. Então, cálculos extras são necessários aí para fazer essas contas. E o capítulo 1, o capítulo 2 e 3, gente, são capítulos que envolvem muita continha, tá? Vocês vão precisar aí de uma noção boa de matemática, de fazer conta aí, mas eu vou bem devagar nesses dois capítulos, para que vocês consigam entender bem. Depois, capítulo 4, 5, 6 e 7 são operações unitárias em si, tá? Destilação, cristalização, extração. Essas operações são utilizadas nos processos de produção de biocombustíveis. Por isso que a gente vê essas operações, tá? Reparem aqui que só tem 7 capítulos. Esses aqui foram os capítulos que eu passei para a turma do ano passado, no formato remoto, né? Naquele ciclo. Para vocês, como a gente está indo para o presencial e a gente não está no formato de ciclo, a gente está o ano inteiro, eu acredito que vai dar tempo de passar mais coisa aqui, tá? Porque isso aqui é pouca coisa pra gente ver em um ano, tá, gente? Pra turma do ano passado, como era em ciclo, eu condensei um pouco. Aqui não, aqui vai dar pra gente ver mais coisa. Então, por exemplo, provavelmente vão entrar aqui mais uns 3 capítulos. Mas o que eu tenho que falar? Assim, quando a gente estiver no formato presencial, vocês não precisam imprimir essa apostila para levar para a aula. Por quê? Porque eu uso muito o quadro para dar aula. Então, eu coloco tudo no quadro e aí os alunos anotam no caderno, né? Aquele aluno que não quiser anotar, tudo bem. Vocês são maiores de idade, né? Isso aí fica a critério de vocês. Mas, porque essa apostila ela é um pouco grande, acho que deve ter aí mais de 100 páginas, então às vezes é complicado você imprimir isso tudo aí. Então, eu não vou exigir que vocês imprimam essa apostila e levem para a sala de aula, de forma alguma. Agora, quem quiser imprimir e levar, ótimo, né? Vai ajudar no acompanhamento. Essa apostila aí é mais para vocês acompanharem em casa, fazerem a leitura, fazerem os exercícios que estão lá. Caso vocês queiram levar a apostila no formato PDF e acompanhar pelo celular em sala de aula, também pode, é uma opção, tá? Agora, em sala de aula eu uso muito quadro, então todo o conteúdo aí vai estar no quadro. É claro que eu não vou passar toda a apostila no quadro. Eu vou botar no quadro só o que é mais importante, né? O que vocês precisam ali, fazer um resumo no quadro para que vocês anotem no caderno. Eu não costumo utilizar slides como eu faço nessas apresentações, nessas videoaulas, tá? Como eu falei, eu gosto muito do quadro, mas se vocês não acharem essa estratégia boa, eu posso mudar também, não tem problema. Então, os slides eu costumo utilizar mais para mostrar alguma figura, talvez projetar um exercício para a gente não perder tempo escrevendo exercício. Então, eu costumo utilizar slide sim, mas como um auxiliar. Eu vou tentar planejar algumas aulas práticas para vocês. Eu acho que a gente vai conseguir talvez fazer aí uma aula prática em cada unidade. São 4 unidades. Acredito que a gente vai conseguir fazer aulas práticas. Como o ano passado foi remoto, eu não planejei nenhuma atividade prática, nenhuma aula prática. Então, essas aulas práticas aqui eu não tenho planejadas. Eu preciso pensar em que aulas que seriam. Mas eu vou tentar dar aula prática para vocês sim, tá? Uma aula prática por unidade, mais ou menos.
Então, essas aulas síncronas aqui que eu passei para vocês em PPB2 e operações unitárias, eu passei um capítulo em PPB2, aqui operações unitárias eu vou passar mais um capítulo. Na próxima aula, que é semana que vem, eu já vou passar o capítulo 2, tá? A gente pode fazer uma aula síncrona, mas eu acredito que não vai ter, ninguém vai ter. Talvez vocês tenham dúvidas, mas esse capítulo 1 ele é muito curtinho, ele é muito simples. Mas vamos fazer uma aula síncrona na semana que vem. Só pra gente, pra vocês tirarem alguma dúvida que porventura venha a aparecer. Mas semana que vem eu já passo o capítulo 2 pra vocês, porque esse capítulo 1 ele é muito curtinho. Vocês já podem ir pro capítulo 2 na semana que vem. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí pelo WhatsApp. E eu acho que vocês já estão acostumados aí com as minhas aulas, né? A gente teve aula no ciclo passado e eu espero que vocês consigam aprender bastante aí nessa disciplina, uma disciplina bem interessante e ela tá muito relacionada com o curso técnico de vocês de biocombustíveis, tá bom? Então desejo aí bons estudos para todos e um excelente ano letivo.